Olá a todos, bem-vindos ao Diretamente ao Direito. E hoje, Direito Empresarial. No encontro de hoje, nós vamos estudar um dos assuntos mais nebulosos em direito empresarial, a questão da sociedade em conta de participação. Como que ela se organiza, qual o objetivo, e vamos também analisar a questão polêmica envolvendo esse tipo societário relacionada à tributação. Então, nesse sentido, a sociedade em conta de participação é um tipo não personificado, não há uma personalidade jurídica própria. Daí muita confusão relacionada a esse tema. Apesar de ela não possuir personalidade jurídica própria, a sociedade em conta de participação, ela é reconhecida pelo direito brasileiro. Então não se confunde a sociedade em conta de participação com a sociedade irregular, por exemplo. Ela tem a previsão legal e ela consta expressamente nos artigos 991 a 996 do Código Civil Brasileiro. Qual a particularidade desse tipo societário? É a presença de dois perfis de sócio. Existe o sócio ostensivo, que é aquele que efetivamente exerce a atividade empresarial, normalmente é a pessoa jurídica já formalizada, a sociedade empresária, e existe o sócio participante, que ele não aparece perante terceiros. Daí que vem a denominação também de sócio oculto. Então, a relação perante clientes, fornecedores, ocorre por meio do sócio ostensivo. E o sócio oculto tem uma relação apenas entre ele e o sócio ostensivo. Bom, para ilustrar bem, vamos verificar como é que se dão, como ocorrem essas duas relações distintas. Então, a sociedade, vamos pegar o exemplo da empresa Alfa, ela tem fornecedores, clientes, empregados, então ela exerce a atividade operacional. Então, perante terceiros, é ela que efetivamente vai aparecer. Agora, existe uma outra relação jurídica que não aparece perante terceiros. É a relação interna entre a empresa alfa, que é a sócia ostensiva perante terceiros, e o sócio participante, que já apresenta um perfil de investidor. Então, a relação dele ocorre única e exclusivamente com a sociedade alfa. Então, nesse caso, nós temos duas relações envolvidas. Uma relação empresarial, que é a empresa alfa exercendo suas atividades econômicas, e uma segunda relação distinta envolvendo o investidor, o sócio participante, representado aí pela letra P, e o sócio ostensivo, representado nesse exemplo pela empresa alfa. Então, perante empregado, o sócio participante ele não aparece. Perante o cliente, ele também não aparece. Ele também não pratica atos com o fornecedor. Então, nesse caso, a relação do sócio participante é exclusivamente com a empresa alfa. Bom, tendo a noção de como, principalmente da distinção dessas duas relações, nós podemos, então, resumir as características envolvendo esse tipo societário. Primeiro, a sociedade em conta de participação é uma sociedade informal, está presente a informalidade. Então, não existe o contrato social registrado na junta comercial. Pode até e é recomendável o contrato entre as partes, envolvendo o sócio participante e o sócio ostensivo para verificação como é que vai ocorrer o investimento, os desembolsos, se a entrada vai ser mediante capital, dinheiro ou por meio de patrimônio, imóveis, por exemplo. A retirada, como é que se dá a saída desse sócio, também é relevante colocar no contrato entre as partes
para que não haja uma descapitalização abrupta da sociedade empresária. Então, essa relação é informal sob o aspecto do não registro na junta comercial do contrato formalizado, do contrato social. Ele é dispensável, mas, lembrando, recomendável. Além disso, outra característica é a discrição. A sociedade não aparece perante terceiros, ela existe apenas entre os sócios. E isso preserva aquele investidor que não tem intenção de exercer atividade empresarial. Daí que vem uma vantagem desse tipo societário. Né? Perante outros, ele não vai aparecer. Também, como vantagem, a gente pode enrolar o baixo custo operacional, porque não é formada uma nova entidade, não é formada uma nova sociedade empresária. O que ocorre é, dentro da estrutura já existente do sócio ostensivo, abre-se uma conta, é uma conta contábil, né? Até sendo um pouco redundante, mas usando o termo específico da contabilidade. É registrada, nessa conta serão registradas, né, todas as movimentações, os fatos relativos àquele contrato entre o sócio ostensivo e o sócio participante. Então, do ponto de vista operacional, o custo é mais reduzido. Também, como característica, apesar de não haver um patrimônio social, né, não é formalizada uma nova pessoa jurídica com patrimônio próprio, é reconhecido que existe um patrimônio especial, assim como ocorre numa sociedade de fato. As pessoas se associam, não formalizam a sociedade, mas o que foi investido ali é um patrimônio que vai responder pelas obrigações e também dos sócios é direito que eles têm, como se fosse um ativo. Logicamente, há casos em que gera prejuízo, então eles têm que também dividir esses prejuízos, não só os lucros. Então, no caso da sociedade em conta de participação, o patrimônio existe da sociedade, mas é um patrimônio especial. É como se dentro do patrimônio do sócio ostensivo fosse desmembrada uma parte para garantir, para assegurar as relações que vão surgir daquele contrato específico entre participante e sócio oculto. Bom, esse modelo da sociedade em conta de participação, então ele surge para atender dois perfis de sócios. Existe aquele perfil empreendedor, quem vai exercer a atividade econômica, quem tem a expertise para realizar o negócio, um negócio jurídico, as relações empresariais. Existe o outro perfil, que é o puro investidor. É aquele que quer arriscar o seu capital, mas não quer fazer parte do quadro societário. Que ao fazer parte desse quadro societário, ele também vai assumir responsabilidades, como se fosse um sócio cotista. A intenção dele não é essa, é puramente investir naquele tipo societário e ter participação no resultado específico. Então aí nós temos o perfil do empreendedor, representado pelo sócio ostensivo, e o perfil de investidor, representado pelo sócio participante. Então esse é um modelo bastante atrativo para aqueles que desejam investir em uma atividade econômica fora da sua expertise, fora da sua zona de conforto. Então é puramente capitalista. E para o sócio ostensivo, ela também é muito atrativa, porque ele consegue, por meio desse tipo societário, dessa organização, atrair investidores, atrair recurso para a atividade econômica que de outra forma ele não conseguiria. Então esse é o perfil relacionado à sociedade em conta de participação. Bom, por que a polêmica gerada em torno desse tipo societário? E é bom entender um pouco da história envolvida, até para não cair nas armadilhas que muitos caem. Utilizam esse tipo societário como uma forma corriqueira, como uma receita de bolo para determinados tipos de empreendimento, quando na verdade muitas vezes ele não é adequado. E isso decorre porque até 1985
esse tipo societário ele contava com a redução de encargos tributários em relação a outros tipos societários, porque não tendo a personalidade jurídica própria, havia um tratamento tributário diferenciado para esse tipo societário. No entanto, em 1986 foi publicado o Decreto-Lei 2303 e em seu artigo 7º define que o tratamento tributário das entidades, da sociedade em conta de participação é o mesmo tratamento tributário conferido aos demais tipos societários. Então, apesar de não ter personalidade jurídica própria para fins do direito empresarial, diferentemente para fins de direito tributário, é como se fosse uma pessoa jurídica comum, para efeitos, lembrando, tributários. Então, o resultado, a receita que obtiver, o lucro que eu obtiver, será tributado da mesma forma como uma sociedade limitada, como uma sociedade por ações. Agora, em relação aos tributos estaduais e municipais, a tributação é realizada da mesma forma, é equiparado. Exemplo, se é uma sociedade que foi reunida para vender mercadoria, a tributação do ICMS vai ser normal. Então, vendeu a mercadoria, recolhe-se o tributo devido. Se é uma prestadora de serviços, também, para efeitos municipais, a tributação do ISS vai ser normal. A receita do serviço prestado por meio do sócio ostensivo e depois dividido o lucro com o sócio participante, quando for o caso, será tributado pelo ISS, o Imposto sobre Serviços. Então, em matéria tributária, não há distinção ou um tratamento privilegiado para esse tipo societário. No que se refere às obrigações acessórias, esse é o maior cuidado que o empresário, o sócio ostensivo deve ter, porque a responsabilidade vai recair sobre ele. Então, cabe ao sócio ostensivo o controle, a demonstração, a formalização das obrigações perante o fisco, seja fisco federal, estadual ou municipal. Então, cabe ao sócio ostensivo apurar os resultados, é responsabilidade dele. E não, quando a gente fala apurar, é demonstrar o resultado obtido por meio dos registros contábeis e atendendo a todas as formalidades previstas na legislação tributária. Também cabe ao sócio ostensivo a declaração de rendimentos, é responsabilidade dele. E, logicamente, nos rendimentos auferidos pelo sócio ostensivo, estará embutido naquele rendimento a ser declarado ao fisco o resultado da sociedade em conta de participação. Recolhimento de tributo ficará a cargo do sócio ostensivo. Então, os tributos devidos pelo exercício, pelo resultado obtido na sociedade em conta de participação, responsabilidade do sócio ostensivo. E quanto às obrigações federais, questão da declaração de créditos e débitos tributários federais, a DCTF é única, porque o resultado vai estar e as informações relativas à sociedade em conta de participação estará incluída nessa declaração. Também cabe a escrituração contábil fiscal, a ECF, vai estar também contemplada a sociedade em conta de participação, no que for fornecido de informação à Fazenda Pública, bem como a escrituração fiscal relativa às contribuições sociais, que é a escrituração fiscal digital, contribuições, EFD, contribuições, também é responsabilidade do sócio ostensivo. Bom, como vocês percebem, a sociedade em conta de participação, apesar de atualmente ela não contar com atualmente que a gente fala é desde 1986, não contar com uma tributação favorecida, esse histórico explica porque fica na cultura popular que é vantagem montar uma sociedade em conta de participação para se pagar menos tributo. Não há questão de redução tributária. A tributação, os efeitos da tributação sobre esse tipo societário é neutro.
se paga o tributo da mesma forma que um outro tipo, como a gente já mencionou. A vantagem que existe ainda é a vantagem empresarial. Existe uma redução de custos associada a esse tipo societário e uma possibilidade de atrair investidores quando ele está bem organizada, bem estruturada. O que ocorre na prática é que muitas vezes se monta um falso planejamento tributário, utilizando sociedade em conta de participação, em que o sócio participante aparece perante terceiros. Se torna, por exemplo, um prestador de serviço. Aí, esse planejamento não foi bem feito, porque, na verdade, a gente não considera um planejamento a burla à legislação. Planejamento bem feito é encontrar as possibilidades previstas na legislação para se pagar menos tributo ou postergar o tributo devido, que não é o caso, porque o sócio participante não pode efetivamente aparecer perante clientes ou perante fornecedores. O papel dele é puramente investidor. Obrigado pela atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, tenha sido útil. Peço a todos que se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. Dê o like no vídeo ou faça um comentário, sugestão e também aperte o sininho para ser notificado dos vídeos que a gente for postando aqui no Diretamente ao Direito. Até o nosso próximo encontro.